Você já viu uma nave explodir no cinema e sentiu o estrondo sacudir seu peito? Milhões de pessoas assistiram àquela cena e nunca pararam para pensar numa coisa: aquilo é fisicamente impossível. Não é exagero de roteiro. É uma mentira construída, cena por cena, som por som, para te enganar sem você perceber. E o que você vai descobrir agora é ainda mais estranho do que imaginar um espaço mudo. Em 3 de junho de 1965, Ed Whitchey abriu a escotilha da Gemini 4. Ele se tornou o primeiro americano a flutuar livre no espaço, preso só por um cordão de 8 metros. Foi um marco silencioso na corrida espacial contra a União Soviética. Ele esperava barulho, vibração, algo grandioso. Não ouviu nada. Nenhum rugido, nenhuma explosão distante, nenhum eco de estrelas. Só a própria respiração, pesada dentro do capacete, e a voz do controle pelo rádio, chegando fraca e distante. Esse silêncio não foi falha de equipamento. Foi física pura, e você vai entender exatamente por que, com provas reais, não suposição. São 3 camadas de silêncio escondidas no espaço, e a última delas muda até o que a NASA te vende como som de buraco negro. Para entender o silêncio de Ed Whitchey, primeiro precisamos entender o que é exatamente um som. Som é vibração, moléculas empurrando moléculas até chegar no seu ouvido. Na Terra, cada centímetro cúbico de ar carrega cerca de 27 quintilhões de moléculas prontas para carregar essa vibração. No espaço interestelar, esse mesmo centímetro cúbico tem, em média, menos de um átomo. Não é ar rarefeito. É quase a ausência total de matéria. E sem matéria para empurrar, não existe vibração, existe só o vácuo esperando por algo que nunca vai chegar até você. Imagina gritar com toda a força debaixo d'água, só que sem nenhuma água ao redor. Nada para empurrar o som, nada para carregar até um ouvido. É exatamente isso que acontece lá fora. Sua voz sairia da boca e morreria ali mesmo, no vácuo, sem nunca sair do lugar. Dias antes de Ed Whitchey. Em 18 de março de 1965, Alexei Leonov já tinha sentido o outro lado desse silêncio. Ele flutuava fora da Voskhod 2, o primeiro humano a fazer isso na história, um feito registrado para sempre nos livros. Foi quando percebeu que seu traje tinha inflado tanto no vácuo que não cabia mais de volta pela escotilha. Nenhum alarme sonoro tocou. Nenhum grito pediria ajuda de verdade. Só ele, a respiração acelerada e a decisão silenciosa de reduzir a pressão do próprio traje. Ele arriscou a vida sem que ninguém na Terra pudesse ouvir aquela luta, desenrolando-se a centenas de quilômetros de distância, em completo silêncio. Ed Whitchey voltou para dentro da cápsula depois de 23 minutos flutuando livre. Ele descreveu aquele retorno, fechar a escotilha e deixar o silêncio absoluto atrás dele, como o momento mais triste da sua vida. Não tinha estrondo, nem trilha sonora, só a própria respiração e a voz do rádio confirmando que estava tudo bem. Talvez o silêncio mais assustador do espaço não seja o vazio, seja a intimidade que ele força você a sentir com você mesmo. Se o vácuo é tão vazio assim, porque os eventos mais violentos do universo continuam mudos. Para você sentir a escala real dessa ausência, imagina uma formiga sozinha, perdida no meio de um deserto do tamanho da Terra inteira. É mais ou menos essa a densidade média do espaço interestelar, um átomo, isolado, cercado de nada por quilômetros. Mesmo nas nebulosas mais densas, onde a matéria se acumula em nuvens gigantes, a concentração ainda fica milhões de vezes menor que o ar que você respira agora. Sentado onde estiver. Agora pensa numa supernova. Em poucos segundos ela libera mais energia do que o Sol vai gastar em 10 bilhões de anos de vida. É a poupança de uma existência inteira, queimada num único segundo de explosão. E ainda assim, para qualquer ouvido hipotético parado ali perto, ela não faz absolutamente nenhum som. Em 1969, Armstrong e Aldrin pisaram na Lua e caminharam por horas sem ouvir nada além do próprio rádio. A Lua não tem atmosfera significativa, então a regra que vale lá fora, no vácuo interestelar, vale igual num corpo sólido a 384 mil quilômetros da Terra. Não importa se é o nada absoluto entre galáxias ou a poeira cinza sob as botas deles sem meio material, o som simplesmente não acontece. Essa é a regra real e ela não abre exceção para distância nem para superfície. Mas dentro da Estação Espacial Internacional, pressurizada e cheia de ar, existe zumbido de ventilador, voz de tripulante, som de equipamento funcionando normalmente. A barreira nunca foi o espaço, sempre foi a matéria ou a falta dela. E é por isso que quando você ouvir a NASA falando de um buraco negro que canta, vale perguntar, canta para quem exatamente? Em 2022, a NASA soltou uma manchete que pegou o mundo inteiro. Ouça o buraco negro cantando. Era o aglomerado de Perseus e de repente todo o site de ciência tinha o mesmo áudio grave, quase fantasmagórico. Você deve ter visto isso passar no feed. Parecia finalmente a prova de que o cosmos tem voz. Uma gravação real capturada lá há bilhões de anos-luz. Só que essa história tem uma dobra que quase ninguém contou até o fim. Porque se o vácuo não carrega som, como raios essa nota chegou até você, a resposta não é mentira, mas também não é bem o que prometeram. E o que ela revela é maior do que um buraco negro cantando.
Essa nota é um si bemol 57 oitavas abaixo do dó central. Traduz isso para a escala do seu corpo. É 1 milhão de bilhões de vezes mais grave do que o som mais grave que seu ouvido já capturou. Nenhum humano em nenhuma sala ouviria isso sem ajuda de máquina. Não é grave, é outra categoria de existência. E aqui está a virada que muda tudo. Aquilo não é vibração sonora viajando pelo vácuo. São ondas de pressão em gás de raio-x captadas pelo Observatório Chandra, transformadas em números antes de virarem qualquer coisa parecida com música. Cientistas passaram anos convertendo esses dados matematicamente numa frequência que seu ouvido reconhece como som. É como legendar um filme mudo, você entende a cena, mas a voz que ouve nunca esteve lá originalmente. O buraco negro nunca cantou para ninguém. Alguém aqui na Terra decidiu dar voz a ele. Para você, e não é caso isolado. Em 2013, a Voyager 1 cruzou para fora do Sistema Solar e registrou oscilações de plasma no espaço interestelar. A NASA converteu isso em áudio também. Você reparou no padrão? Toda vez que ouvimos o espaço, teve uma mão humana traduzindo antes. Os sons da sonda Cassini, aquele zumbido icônico que você já ouviu em algum documentário, vêm de emissões de rádio convertidas para áudio. Nunca foi som capturado direto do vazio. E olha que curioso, em 1968, um único diretor teve coragem de mostrar o oposto disso tudo. Stanley Kubrick, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, deixou suas naves cruzarem o vácuo em silêncio absoluto, sem trilha de motor, sem explosão ruidosa. O público estranhou, os produtores temeram o fracasso. Mas ele estava certo e a plateia simplesmente não quis acreditar nele. A verdade já tinha sido contada, só que ninguém quis ouvir o silêncio. Volta com a gente para dentro do capacete. É o ápice da carreira desse astronauta, a caminhada espacial que ele sonhou a vida inteira. E o que ele escuta com uma nitidez que quase assusta não é o cosmos, não é explosão nenhuma. É a própria respiração ampliada dentro do visor, batendo no vidro como se fosse a única coisa viva no universo inteiro. Você imaginaria isso como terror? Mas não é, é intimidade. É como mergulhar bem fundo numa piscina silenciosa e ouvir só o próprio coração. Ali fora, sem nenhum som externo para disputar espaço, ele se ouve de um jeito que nunca tinha se ouvido em terra firme. Menos de 700 pessoas já foram ao espaço até hoje. Menos gente do que cabe num prédio de apartamentos médio. E todas, sem exceção, relatam o mesmo silêncio absoluto fora dos veículos pressurizados. Não é sensação pessoal. É lei confirmada, repetida, geração após geração. E é aqui que a pergunta que abriu tudo isso finalmente se resolve. Documentários ouvem o espaço porque você precisa de som para sentir escala, para sentir emoção. Um universo mudo na tela. Não convence ninguém em 15 segundos. O barulho no cinema nunca foi sobre o cosmos. Foi sempre sobre nós, sobre o que a gente precisa sentir para acreditar que aquilo é grande. A NASA faz o mesmo, com outro nome, sonificação. Ciência de verdade embrulhada numa emoção que só existe aqui na Terra para você. Luz viaja livre pelo vácuo. Ondas de rádio também. Nenhuma das duas precisa de matéria para existir. Som. Sim, precisa vibrar algo, e lá fora não há nada para vibrar. Por isso a gente vê estrelas, se comunica com sondas a bilhões de quilômetros, mas nunca jamais vai ouvir o espaço de verdade. E é nesse instante que ele entende de verdade o que está acontecendo. Aquele silêncio não é vazio existencial. Não é ausência de nada. É a prova física mais honesta que ele já vai ter na vida de que está ali, sozinho e livre. Não existe nada te seguindo naquele vácuo além do que você mesmo carrega para dentro dele. Nenhum eco, nenhuma edição, nenhuma trilha sonora emprestada. Só a respiração dele, o coração dele, a terra girando distante lá atrás. Pela primeira vez, o silêncio não pareceu punição. Pareceu liberdade. Toda essa trapaça bonita que a mídia e o cinema fazem com o som do espaço não é maldade. É necessidade. Histórias precisam de emoção para caber dentro de você. Mas a verdade merecia ser dita pelo menos uma vez, sem edição por cima. Nada daquilo que você ouviu sobre o cosmos foi captado direto de lá. Foi sempre traduzido, sempre pensado para chegar até você de um jeito que fizesse sentido. E saber disso não deveria te deixar traído. Deveria te deixar em paz, porque agora você sabe exatamente o que é ciência e o que é emoção emprestada. E é essa a verdade que fica. O silêncio não é ausência. Ele é o sinal mais claro de que estamos sozinhos e livres dentro de um vácuo que não carrega nada além do que a gente leva junto. Nenhum som de fundo, nenhuma edição escondida, nenhum efeito especial disfarçado de universo. Só você. E o que você escolhe levar consigo, cena após cena. Agora olha para sua própria vida por um segundo. O trânsito buzinando, a notificação vibrando, aquele barulho de fundo que nunca para. Quanto disso é realmente necessário? E quanto disso é só uma edição que você aceitou sem perceber? Um som emprestado para preencher um silêncio que talvez nem fosse tão vazio assim? Quanto do seu barulho também é edição? Fica com essa pergunta. E se essa foi a primeira mentira bonita que o cinema te contou sobre o cosmos, inscreva-se, porque tem muitas outras esperando para serem desfeitas.